Olá galera, eu sou a Lari Mendes e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A maquiagem de hoje é muito simples, mas eu queria voltar às origens aqui com vocês e trazer uma maquiagem de esfumado apenas com os dedos, sem nenhum tipo de pincel. Então pega qualquer paletinha simples que você tem aí, de R$5 ou qualquer coisa, pega seus dedos e vamos lá. Não esquece do joinha aí embaixo e eu já deixo claro pra vocês que eu não vou fazer pele nesse vídeo. Eu vou usar essa paletinha da Jasmine bem simples e pego essa cor mais escura dela. Lembrando que eu não tenho nada na pálpebra, eu não passei nem primer nessa maquiagem hoje. Então, por mais escura que seja essa sombrinha que eu escolhi, ela não vai ter tanta profundidade. Eu esfrego meus dedos nas sombras, depois eu esfrego um dedo no outro e vou ao mesmo tempo fazendo os dois olhos, com movimentos simultâneos e simétricos. Assim, a gente vai fazer os dois olhos ao mesmo tempo e você não vai nem se preocupar em como você precisa fazer os dois olhos iguais. De primeiro momento, a gente está só depositando sombra nesse tipo de formato ali no canto externo, pegando tanto a pálpebra móvel quanto um pouquinho do côncavo. Reparem que eu usei o indicador para isso. Em seguida, o que eu acho ideal é você inverter os dedos. Então, no olho direito eu vou fazer com o dedo esquerdo. Deixa o olho bem relaxado e segura a parte de cima da sobrancelha ali perto da raiz do cabelo, para você não acabar puxando a pálpebra sem querer. Porque com esse outro dedo você vai usar o indicador para ir esfumando um pouquinho mais nesse cantinho externo. Como se fosse fazer um delineado, só que com o dedo, sabe? Tá vendo que por eu estar com o dedo ali pressionando nessa parte, acaba que nenhuma dobradura acontece na minha pele e fica tudo retinho. E agora que eu apliquei tudo isso, eu vou de leve com o dedo arrastar para o centro. Faço isso dos dois lados e como eu não tenho como fazer simultaneamente, eu faço um depois do outro logo em seguida, para você não se perder e não esquecer os passos. Fez isso, agora a gente vai trocar de dedo. Eu vou pegar o dedo do meio, que está limpo, só para esfumar do meio para o começo do olho. Então você percebe que eu não pego mais produto, eu apenas arrasto o que já está depositado. E com isso já forma um degradê, do mais escuro na parte de fora para o mais claro na parte de dentro. E ainda assim, com um terceiro dedo, o dedo do anel, eu ainda passo do meio para o começo do olho e também a parte de cima encostando na sobrancelha. Só com esse passo já dá para você ver que forma uma base de esfumado muito boa. E se você não consegue fazer simultaneamente, recomendo então fazer a mesma coisa dos dois lados logo em seguida. Pode esfregar sem dó nem piedade, porque esfumado é sobre isso e se você achar que foi demais, é só você adicionar um pouquinho mais ou voltar para aquele dedo seu que tinha mais produto. Perceba aí que eu vou voltar para o meu indicador para reforçar um pouquinho do produto ali bem naquele cantinho do côncavo. E aí eu vou alternando os dedos, agora que eu sei quais servem para cada função. Agora eu vou pegar uma outra cor, vou pegar essa do meio que é bem brilhante. E a intenção é fazer a parte do começo, onde não tem nenhuma sombra até agora. Só que como eu falei pra vocês, eu tô sem nenhuma base nesse olho, então essa sombra que já é muito clarinha, ela é basicamente só uma sombra de brilho, ela não acaba pegando muito bem. Então eu aplico, é claro, para poder ficar igual aos dois lados, mas eu vou pegar a sombra rosa para poder fazer uma base um pouco mais forte. Eu vou passar por cima mesmo dos dois lados. Eu poderia fazer isso ao mesmo tempo, mas eu acabei preferindo fazer um depois do outro para poder ter um pouquinho mais de visibilidade. Afinal de contas, eu tô com o dedo bem em cima do olho nessa hora, então não tô vendo o que eu tô fazendo. Vou levar então do começo até o meio essa cor rosa. E é assim que acaba essa cor, eu vou fazer a mesma coisa que eu estava tentando fazer antes, aplicando essa cor de brilhozinho, mais arroxeada, na mesma posição que eu apliquei o rosa. Aí você vai perceber que o rosa acaba sumindo um pouquinho, porque literalmente ele serviu como uma base para esse brilho roxinho. Só nisso aí, gente, é como se fosse um esfumado já pronto. Mas é claro, a gente vai trabalhar ainda mais, porque é uma maquiagem completa, vamos dizer assim. Eu vou limpar os dedos, claro, porque eles já estão bem sujos nessa altura do campeonato, para começar a fazer de novo. Então, com as mãos limpinhas, aí vamos nós. Eu vou partir primeiro para a parte de finalização, que é pegar uma sombra clarinha, como no caso não tinha naquela paleta, eu peguei outra, que é dessa paletinha Brilliant, que também é bem baratinha, inclusive. Eu peguei esse branco, só que ele é um branco brilhante. Normalmente eu gosto de pegar mais cores opacas para fazer essa parte de finalização. Mas com o branco brilhante ele dá um toque chique também. Eu vou aplicar diretamente nessa transição da sobrancelha com a sombra. Então, sim, eu aplico por cima de onde eu fiz o esfumado da sombra.
porque a intenção é de finalização, então você vai precisar passar por cima assim. E faço isso também na lateral dos olhos, e percebam que eu alternei os dedos por melhor anatomia na hora de aplicar essas coisas, sabe? E aí, novamente, eu venho com os dedos simultaneamente esfumando essa sombra branca com o resto que já estava aplicado. Faço movimentos bem durinhos no começo e depois mais levinhos, mais esfumaçados, vamos dizer assim. Lembrando de trocar o dedo para o mais limpinho a cada vez que você vai subindo esse esfumado. Percebe como já ficou um acabamento bem legal ali perto da sobrancelha? Eu pego mais um pouquinho de branco e vou fazer o cantinho interno também da mesma maneira, seguindo a mesma lógica. E arrastando um pouquinho para a pálpebra também. Claro, se você perceber que tá ficando difícil ou se não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, sempre limpa seus dedos. Depois que você aplica tudo isso, é claro que vai cair bastante sombra na parte de baixo, então é só limpar com um lencinho umedecido. Ou um cotonete também, se você não tiver o lencinho. E com um lencinho molhado, ou seja, com uma potência melhor de limpar, eu faço esse recorte com a mão bem firme e o lencinho bem esticado para fazer o cantinho externo desse esfumado. Então percebe que ele tá bem acabado, como se eu tivesse usado durex, sabe, naquela hora de aplicar as sombras. Mas eu acho que atrapalha demais, então eu prefiro muito fazer dessa maneira de limpar o esfumado depois. Tô achando que meu esfumado ainda está um pouquinho pobre, então eu resolvi colocar mais cores. Vou colocar esse acobreado, que tem um brilhozinho também, para reforçar um pouquinho a parte escura, que é a parte externa do côncavo pro meio. Eu vou aplicando batidinhas, porque esse esfumado ele vai ficar mais superficial, né? Eu não tô esfregando as sombras nesse momento. E só de aplicar em batidinhas ele já vai ficar meio esfumaçado. Ele não vai ficar com aquele aspecto de marcado, como se fosse um pincel, sabe? Pensei que seria legal se eu subisse um pouquinho mais além do côncavo também. Então lembra que eu vou trocar de dedo para pegar uma parte mais limpa e não depositar muito produto. Como eu achei que a sombra branca era realmente muito perolada, eu apliquei essa sombra begezinha, que é parecida com o tom da minha pele do meu pó compacto, na mesma região onde eu apliquei o branco antes, só para apagar um pouco esse perolado daquela região que eu não estava gostando muito. Ele não vai sumir completamente, claro, porque brilho, gente, sempre vai brilhar um pouquinho mais. Mas só dele estar um bege opaco por cima já deu uma boa ajuda. E aí não tem segredo, tô esfumando em direção para baixo, contribuindo aí também no acabamento. Não obstante, peguei a sombra rosa que não tem brilho, uma sombra opaca, para fazer a linha inferior dos olhos. E eu usei o dedinho mindinho para isso. Afinal de contas, é como se fosse o menor pincel que eu tenho na minha mão. Eu apliquei essa sombra então com muito cuidado ali na linha d'água, na linha dos cílios. Vou alternando os dedos se preciso, se eu achar que a anatomia não tá me ajudando naquele momento. Muito cuidado com unhas também, né? Se você não tem unha grande, já é um empecilho desde o começo, né? Vamos dizer assim. E aí, assim que eu terminei de aplicar com o dedinho, eu venho com a lateral do meu dedo que tá limpo para servir como uma esponjinha. E aí eu vou espalhar. E como o dedo tá de lado, ele não vai levar mais sombra para baixo. Ele vai literalmente apenas esfumar o que foi aplicado naquela mesma região. E novamente seguimos limpando os dedinhos. E limpando os cantinhos também. Afinal de contas, coloquei mais sombra, então pode ter caído mais, enfim. Faça os seus preciosismos o quanto você achar que deve ser precioso. Esse, por exemplo, não precisava, mas eu senti que ia ficar ainda melhor se eu fizesse um acabamento com a sombra bege embaixo. Mas eu só também fiz isso porque eu não ia fazer pele, então acaba que preenche melhor nessa região da olheira se eu colocar alguma coisa. Essa sombra é realmente da cor do meu pó compacto, então ficou muito boa. E é claro que tanto em cima quanto embaixo você poderia ter feito isso também com pó translúcido, que chegaria no mesmo resultado. Como o foco da maquiagem é o esfumado, eu não vou mostrar muito bem essas outras partes, que são o batom
Eu escolhi um roxo. Também apliquei uma máscara de cílios, afinal de contas, se eu tô sem delineado, pelo menos os cílios, né? Mas eu vou mostrar como eu fiz a sobrancelha, porque eu tô amando demais fazer essa sobrancelha. E usar esse delineador da Colourpop Ruby Kisses, que tá... Nossa, tô viciadíssima nesse delineador, gente. Tudo de bom. Não tô acostumada com essa pontinha, mas... Confesso que já... tá, até essa altura do campeonato eu já acostumei. Eu acho que eu já falei essa expressão nesse vídeo umas 40 vezes, mas assim, vocês me perdoam. Lembrando que toda dica sobre delineado, sobre a precisão, sobre fazer o traço retinho e tudo mais... Já dei em outros vídeos especificamente sobre delineado, sobre como você domina as técnicas de fazer isso com mais maestria, vamos dizer assim, e vai estar nos cards para vocês conferirem, se tiverem curiosidade. Mas eu já adianto que muito disso está nos apoios que você tem, então para de olhar para o pincel e olha para a mão da pessoa quando ela está fazendo o tutorial de delineado, que você vai entender melhor. Então acelera aí que vamos pro final já. Afinal de contas, o visual está pronto, então agora é só fazer o cabelinho, soltar o cabelinho e fazer o carão, porque o look de hoje era simples mesmo, eu só queria repassar essas técnicas de maquiagem com o dedo, maquiagem dos primórdios, porque nem todo mundo se dá bem com pincel e nem todo mundo quer aprender a lidar com pincel, mas não é por isso que você não quer fazer uma maquiagem legal, né? Então, toma aí um exemplo de um esfumado bem bonito, bem da hora. E que se você colocar essas técnicas pra jogo, me marca no Instagram, que eu quero ver também. Minhas redes estão aí embaixo. Novamente, não esquece do joinha. Então, um grande beijo e tchau, tchau!